Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos à minha canseira e bem-vindos às minhas espinhas também. São minhas companheiras agora, então vocês não falem das minhas espinhas, deixa elas quietinhas. Bom, hoje o vídeo vai ser mais um bate-papo de algumas perguntinhas que eu tenho recebido muito lá no Instagram e vou contar um pouquinho pra vocês, tá bom? Fiz uma colinha, porque a cabeça da grávida, só Jesus, viu? Bom, primeira perguntinha de vocês. Mudei os nomes. Sim, gente. Eu mudei, sim, os nomes dos bebês, tá? A princípio seria Bernardo e Benício. Porém, eu mudei. Não vou poder entrar muito em detalhes, tá? Mas, resumidamente, uma pessoa que eu conheço, próxima, teve uma perca, né? E depois de escolher o nome dos meus gêmeos, que eu descobri que o nome dos meninos dela também era Bernardo e Benício. Então, muita gente vai falar assim, ah, mas não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem centenas de Bernardo, tem centenas de Benício. Sim, gente, mas foi uma coisa que foi comigo mesmo, sabe? Ela em momento nenhum falou alguma coisa, em momento nenhum ela reclamou, mas sabe quando é de você, você não se sentir bem com a situação? Eu não tava me sentindo bem, tá? Então, eu acabei mudando o nome dos meninos. Acho que é a primeira vez que eu vou pronunciar o nominho deles aqui. E vou pronunciar já seguindo, mostrando pra vocês a caderneta de vacina deles que chegou também. Que, ai, gente, é a coisa mais linda, maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês. Chegou ontem. É a coisa mais linda. Eu queria uma caderneta bem delicadinha e sem muita coisa, sabe? Sem muito frufru. Então, elas ficaram assim. Assim. E o nome dos geminhos vai ser Theo e Mateu, tá bom? Para as pessoas mais próximas que já sabiam, né? Estou confirmando que será mesmo Theo e Mateu. E para quem me acompanha e eu não tinha comentado, é isso, minha gente. Theozinho e Mateuzinho. Ó, essa é a cadernetinha do Theo. Gente, é muito linda, eu tô encantada. É uma caderneta normal, tá? Daquelas cadernetinhas de vacina. Ó, normal, gente, tá? E a do Mateu é a mesma coisa também. Esse nome, Mateu, desde quando eu tive o Lorenzo, eu sempre tive vontade de colocar esse nome, porque eu sempre achei muito lindo. Porém, há 7 anos atrás, ele não era um nome tão comum. Então, todo mundo ficava tipo... Hoje em dia, parece que todo mundo resolveu colocar Mateu. Que eu ando vendo de Mateu por aí. E esse daqui é do meu Mateuzinho. Uma gracinha, né? Enfim. Seguimos. Tomei todas as vacinas necessárias. Não foi tudo que eu mostrei pra vocês, gente, porque a maioria das coisas eu coloco no Instagram. Mas eu tomei muita vacina. Porque simplesmente eu perdi a minha cadernetinha em meio à mudança na época da pandemia. Então eu tive que tomar tudo de novo. Infelizmente. Tomei todas, inclusive a DPA. É que foi tanta coisa que eu não vou lembrar agora o nome de todas. Aqui, a cadernetinha. Agora que eu vi que eu tenho que tomar mais 2 amanhã. Enfim, gente, tomei todas as vacinas que eu precisaria estar tomando. Inclusive, tem umas que eu nem sabia que a gente tem que tomar depois do parto. Mas é isso, vacinas atualizadas. Algumas nem necessitava, né? Mas enfim, tá bom. Tomei também as vacinas para amadurecimento do pulmão. Porque como são gêmeos, sempre corre aquele risco deles virem um pouquinho antes, né? Então, eu precisei tomar, pra se por um acaso acontecer, ele já tá mais desenvolvidinho em relação ao pulmão. Gente, que injeção dolorida, vocês não estão entendendo. Meu Deus, e eu tomei tipo assim, foi 2 doses em um dia e 2 doses no outro dia, né? Pra quem não sabe, é um corticoide. Que dor, que dor, sério, doeu demais. Demais. Eu achei que nada superaria a B12, mas essa superou. Senti bastante dor. Mas também já passou, não sinto mais nada também. E também não vou precisar tomar mais. Já tomei a quantidade que precisava ser tomada. O que mais? Fiz ultrassom. A última ultrassom que eu fiz foi a com Doppler, tá? E... pausa pra recuperar o fôlego. E o Theo,
tá? Que é o que tá mais aqui do lado direito. Ele tá pesando 1 kg, 550 e 39 centímetros. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo com 34 semanas, tá? E alguns dias. E quando eu fiz a ultrassom, estava de 31, se eu não me engano. Então, assim, já é pra ter aumentado, tanto de comprimento como de peso. Mas eu tô falando pra vocês de acordo com a última ultrassom que eu fiz. E o Mateu tá um pouquinho menor de peso, mas tá bem maiorzinho de comprimento. O Mateu, ele tá com 1,543 centímetros. Então, assim, o Theo com 39 centímetros e o Mateu com 43. Uma boa diferença, né? Outra coisa que eu queria conversar com vocês, a minha ultrassom, graças a Deus, até agora deu tudo normal. Não tivemos nenhum problema. A única coisa que a médica falou pra mim é que o percentil dos meninos tá um pouquinho baixo. Nada assim ainda que promova algum risco. Porém, bebês abaixo de 10 na tabela, eles são considerados mais bebês com restrição de crescimento, abaixo de 10. Os meninos era pra estar aí beirando 50, né? Porém, eles estão, se não me engano, o Theo tá com 15 e o Mateu tá com 13, tá? O percentil deles, 15 e 13. Então, assim, a gente tá correndo pra tentar aumentar, porque tá bem ali na risquinha do 10. Isso não é bom. Então, quem me acompanha no Instagram viu que eu tô enfiando a cara no abacate, enfiando a cara no ovo, na carne vermelha, na aveia, em tudo que a médica falou pra mim que ajuda a subir o percentil deles. Mas, tá tudo bem, eles estão ótimos, tão saudáveis, tão com peso e comprimento bom. Só que, igual a médica falou pra mim, quando a gente pensa em percentil, as pessoas só pensam no peso e no comprimento. E ela falou que não é só isso. Envolve outras coisas também, que eu não vou entrar muito em detalhe agora, porque é bem complexo. Vamos lá. Fiz exames de sangue. Gente, cheguei na sala da médica pra fazer a ultrassom. Ela olhou pra fazer o pré-natal. Ela olhou pra minha cara, abaixou a cabeça, olhou de novo. Falou assim, o que você tá fazendo em pé? Aí eu falei, por quê? Ela falou assim, porque a sua ferritina tá a 9. Ela falou que tava muito baixa mesmo. E a minha anemia também tá bem forte. Então, assim, basicamente, tô sem ferro no corpo. E ela falou que com a quantidade que eu tô, não era nem pra mim estar conseguindo sair da cama, porque tá realmente muito baixo. Ainda mais pra mim que tô gerando 2 crianças. Mas, gente, eu falo que o dia a dia da gente é tão corrido que a gente faz coisas que vai no automático. Você vai ver, você já fez, você já foi, às vezes você nem percebe, né, o que você tá fazendo. E aí ela me passou pra tomar o Eniporum, né? Inclusive esse vídeo tá sendo gravado na minha última dose, eu fui hoje tomar minha última dose. Faz uma semana que eu tomei a primeira, passei muito mal mesmo. Não sei se é porque foi aplicada 2 de uma vez, porque eu tava realmente precisando muito, mas eu passei muito mal, muito, de verdade. E eu tive muito enjoo, eu tive muito vômito, eu tive uma tontura num nível que eu não conseguia abrir o olho. Então, assim, hoje eu tomei, por enquanto, ainda tô bem. Tô só bem cansada, bem ofegante. Mas por enquanto tá tudo bem. Vamos ver então. Então, minha última dose foi hoje, graças a Deus. Agora, vou contar pra vocês a alergia que eu tive. Gente, eu tive uma alergia terrível, terrível. Vou deixar passando um videozinho aqui do lado pra vocês. Mas eu acordei com umas manchinhas assim no braço. Aí eu pensei, é uma picadinha de pernilongo, né? Cocei, normal, parou. Conforme foi passando as horas, foi aumentando muito essas bolinhas no meu corpo. Aí ainda pensei, será que é dengue? Eu falei, não, a dengue não é pra ser, né? Porque essa alergia é o último estágio da dengue, eu não tive nenhum sintoma. Aí chegou de noite, ficou intolerável, porque doía, sabe? Minha pele encostava assim, ela doía, ela tava quente. E coçava a ponto que eu pegava uma escova de cabelo, daquelas de fazer escova mesmo, sabe? Com as sardinhas de aço. E eu esfregava, eu coçava. Era a palma da mão, era o dorso, era o braço, perna, pé. Gente, onde vocês imaginar, eu tava com essas manchinhas, com essas coceiras. E fui no hospital, né? Cheguei lá, me passaram um remédio pra alergia e me mandaram embora. Passou. Eu acordei sem nenhuma mancha no corpo. Sério, foi assim, surreal de bom. Depois de umas 2 horas que eu tava acordada, começou de novo. Meu corpo encher de bolinha, encher de caroço, doía muito, como eu falei pra vocês. E minha perna começou a ficar roxa. Então, assim, eu fiquei bem assustada. Resolvi voltar pro hospital. Cheguei lá, fiz um monte de exame de sangue, porque a suspeita era de colástase, né? Mas graças a Deus fiz o exame de sangue, não era. Segundo a médica, era
alergia de alguma coisa, um sabão, alguma coisa que eu comi, porque ela falou que a gente, quando tá gestante, a gente fica mais sensível a tudo, a cheiro, a textura. Então ela falou, pode ser até uma roupa diferente que você usou. Passou uma injeção, que é outra que eu nunca mais vou esquecer na minha vida também, porque, ai, como doeu. E fiquei um pouquinho no soro, porque eu tava com bastante dor, e fui liberada. Depois disso não voltou mais, não tive mais, graças a Deus, né? Mas a principal preocupação era ser a colástase, e no fim não era, glória a Deus. Porque depois vocês dão uma pesquisadinha aí, mas vocês vão ver que é uma coisa meio perigosa. Então assim, o alívio foi absurdo, né? Vamos lá. Tipo de parto. Assunto polêmico. Assunto polêmico. Gente, quem me acompanha, quem me conhece, sabe que eu já tenho 3 filhos. Os 3 foram de parto normal a jato. Sabe aquele parto que mal dá tempo de chegar no hospital? E eu decidi por conta que dos meninos eu quero fazer cesárea. Por que eu quero fazer cesárea? Porque eu quero laquear, tá? Inclusive, já tô... Aqui é o meu cartãozinho pré-natal. E eu já tô até com o encaminhamento pra fazer a laqueadura. Então, tipo assim, se eu entrar em trabalho de parto hoje e eu correr pro hospital hoje, eu já consigo fazer a cesárea com a laqueadura. Porém, eu queria muito parto normal. Muito mesmo, porque como vocês assistiram nos últimos vídeos aí, estamos em meio a um processo de reforma da casa e mudança. Então, assim, pra mim seria muito mais viável o normal. Então, não sei, gente. Não tem nenhuma afirmação do que eu vou fazer ainda. O que eu penso é o seguinte: se eu entrar em trabalho de parto, chegar no hospital e o médico falar eles já estão nascendo, eu vou falar cancela a cesárea, eu vou ter o normal. Agora, se eu não entrar em trabalho de parto, der tempo de pegar o encaminhamento, agendar tudo certinho, aí eu vou fazer a cesárea, entendeu? Então, assim, estamos aguardando a vontade dos nenecos, vamos ver que eles vão decidir. E lembrando também que o Mateu, ele já tá encaixado, tá cefálico, e o Theo, ele tá um pouquinho mais em cima, mas ele também já tá virado pra baixo, tá? Ele já tá cefálico. Os dois estão com a cabecinha virada pra baixo, glória a Deus. O que mais que eu ia falar pra vocês? Curva glicêmica. Amiga do céu, o que é aquele exame? O que é aquele exame? Eu fui tão felizinha em fazer ele, e eu saí de lá tão triste. Gente, foi muito, muito, muito ruim. Eu acho que eu tenho uns takezinhos dele também, e vou deixar aqui do lado também, se eu tiver pra vocês verem. Mas é horrível, eu achei que assim, nossa, eu assisti aos vídeos e falava assim, gente, que frescura. E pra mim, que tô numa fase que eu tenho que levantar e tomar um copo imenso de água, eu achei que ia tirar de letra, mas não tirei, gente. Eu passei muito mal. Você não pode jogar tudo pra fora, porque senão você perde totalmente o exame. Então, assim, aguardei as horas passarem e fiz a outra coleta. Vim embora. Na hora que o carro parou no portão, que eu desci, joguei tudo pra fora. Tudo, 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 tudo. É muito doce, muito, muito doce mesmo. Imagina que você pegou um refrigerante, congelou e tirou aquele gelo. Fica só aquela água com sabor bem grossa e puro doce. É aquilo, gente. É muito ruim. Muito ruim mesmo. Vou mostrar pra vocês também. Eu acho que eu mostrei no vídeo passado, mas eu quero mostrar pra vocês a cobertinha que eu peguei pros meninos. Eu ia levar a mantinha pra quem viu na mala maternidade. Porém, o tempo tá mudando muito e eu tô com medo deles passarem frio no hospital. Então eu resolvi pegar 2 cobertinhas também. E elas são muito... Vocês não estão entendendo o cheiro dessa coberta, sério. Aquele cheirinho mamãe e bebê, sabe? E elas são bem grossinhas. Peguei nesse azul claro. Ela foi super baratinha. Quero ver se eu pego de outras cores pra eles. Mas enfim, é essa que vem as bolinhas, tá vendo? Ela tem até o nome, eu não vou lembrar o nome agora, mas ela tem o nome. E do lado de cá, ela é esse pelinho. Ela parece ser bem quentinha, gente. Chegou hoje, tá? E... vou já colocar ela pra lavar, pra poder colocar na bolsa também. Bom, meus amores, então foi isso, né? Algumas coisinhas que eu respondi pra vocês eram perguntas mesmo. Questão de nome, questão de parto. E outras eu quis trazer mesmo pra deixar vocês por dentro. Porque eu sei que a gente fica com muita dúvida. E o que eu puder tá mostrando pra vocês, tá passando pra vocês, eu quero passar, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar aquele joinha, tá bom? Pra ajudar a gente na divulgação. E também não esquece de me seguir no Instagram, porque eu vou colocar tudo lá primeiro, tá? Inclusive quando eu estiver indo pro hospital ganhar os nenecos. Então é isso, meus amores. Beijo, até a próxima. Tchau!